Fala pessoal, tudo bem? Me chamo Pedro Henrique Sena, juntamente do Cleito Henrique e do Matheus Henrique, da turma do CDSQ. Hoje eu vim apresentar para vocês o nosso vídeo sobre a matéria de DevOps, para entrega da terceira sprint do Challenge, junto da Oracle. E eu vou mostrar para vocês basicamente como está estruturado os nossos web apps, concluindo assim o entregável da matéria. E aqui de início eu gostaria de mostrar para vocês a nossa arquitetura macro, em que ela basicamente ela está resumida dentro da Azure. Então nós não utilizamos a OCI. O nosso plano foi utilizar todas as linguagens ali de back-end diretamente na Azure. O nosso banco de dados está diretamente ligado no banco de dados da FIAP da Oracle, como foi permitido pelo professor. E dentro da Azure, basicamente, nós temos grupo de recursos, em que dentro de grupos de recursos específicos tem web apps específicos. E aí eu vou explicar para vocês basicamente como que está funcionando essa questão das contas da Azure. Por quê? Porque a cada conta da Azure tem direito a um web app gratuito. E como no grupo tem três integrantes, nós usamos duas contas diferentes para fazer cada web app. Então, agora o que eu vou mostrar para vocês é o web app de Java. Vou mostrar como que tudo que foi criado lá na Azure, tudo certinho, o plano de serviço de aplicativo que nós criamos, o plano de insights que nós criamos também para a gente ver como que as nossas APIs estão funcionando, a saúde delas, etc. E depois a gente vai ver numa outra conta, também gratuito, um web app de .NET. Tá? Mas aqui explicando para vocês sobre arquitetura, a ideia foi que a gente fizesse dentro da Azure, a partir da assinatura Azure for Students, na qual nós, como estudantes da FIAP, temos direito, grupos de recursos, em que dentro desse grupo de recursos existem os web apps, tanto para o Java quanto para o .NET. Esses web apps estão conectados diretamente no banco de dados da Oracle, que está no banco, na nuvem da FIAP, né? E a partir disso nós conectamos tudo isso, criamos um repositório, melhor dizendo, no GitHub. E a partir disso nós fizemos o deploy da nossa aplicação como um web app na Azure. Como é que funciona isso? Nós utilizamos o GitHub Actions. Então a cada vez que nós commitarmos, podemos dizer assim, dermos um push dentro do nosso repositório, ele faz esse deploy automaticamente. Então nós não precisamos ficar fazendo esse deploy manualmente o tempo inteiro. Aqui nós temos o nosso banco que está aberto aqui, que eu vou depois mostrar para vocês também como está funcionando. Aqui já tem uma tabela que a gente vai ver funcionando certinho. Então o que acontece? Eu vou mostrar para vocês agora na Azure como que está estabelecido isso. Aqui na Azure nós temos alguns grupos de recursos específicos. Então eu vou mostrar para vocês o de Java, que é o que interessa para a gente nesse momento. Então aqui no grupo de recursos de Java, nós temos um Application Insights do nosso aplicativo, né, do nosso serviço de aplicativo. Para que serve esse Application Insights? Ele serve para a gente basicamente ver a saúde das nossas aquisições, do nosso web app. Então ele foi criado. Eu tenho a opção de não criar ele também, assim como vocês vão ver aqui no .NET ele não tem esse recurso criado, mas aqui no Java ele tem. E aí aqui a gente também tem o Application Insights Smart Detection, então ele é basicamente uma aplicação de insights um pouco mais inteligente, podemos dizer assim, ele detecta coisas mais inteligentes. E aí nós temos, enfim, aqui o nosso web app, que é o nosso serviço de aplicativo. E para nós termos um serviço de aplicativo, nós temos que obrigatoriamente termos um plano de serviço de aplicativo. Então por isso que nós temos aqui esse web app Java MetSave. E aqui embaixo nós temos o nosso web app Java MetSave com um RM que é para destacar que ele tem que ser um nome único. Beleza? Então a partir disso eu vou clicar aqui no que interessa pra gente, que é o nosso web app. Ele traz aqui um monte de informações pra gente, como no caso qual que foi a pilha runtime que a gente utilizou, que no caso foi o Java 21, qual foi a localização, região, né, que nós criamos o nosso recurso. Aqui ele fala que a implantação ela foi bem sucedida na quinta-feira, dia 9 de abril, ou seja, ontem eu consegui fazer esse deploy, então ele já subiu, bem tranquilo. O sistema operacional que a gente está utilizando, contagem de instâncias, qual que é o tipo de tamanho de plano que a gente está utilizando. Nesse caso ele é free, então eu estou utilizando o F1, né, o modelo F1. Então basicamente aqui na Azure o que nós temos é isso. Então eu vou mostrar para vocês ali que ele já está funcionando. Aqui ó, no Swagger quando eu abro, ele já abre aqui ó, Web App Java MetSave RM 560485, foi o que a gente criou. Esse ponto Azure Websites.net é, é uma marca d'água, podemos dizer assim, propriamente dizendo, da Azure, que te obriga a colocar isso aí para diferenciar dos outros sites.
E aqui a gente coloca esse barra swagger UI ponto index.html. Para provar que está funcionando, eu vou abrir numa outra guia, tá? Para vocês verem que realmente está funcionando. Ó, ele realmente abriu. E vocês podem ver que é a mesma URL, tá? É a mesma URL, o que muda é que está no barra swagger. Bom, agora que no Swagger, que a gente vai basicamente ver todos os endpoints que a gente tem na nossa API de Java, eu vou mostrar pra vocês como que tá funcionando, como que tá estruturado. A gente vai brincar um pouquinho e fazendo um CRUD na tabela de medicamentos. Atualmente, nossa tabela de medicamentos, ela tá dessa forma. Então ela tem 15 registros, podemos ver, certo? Então a gente vai adicionar um registro, a gente vai fazer um get all, fazer um get por ID, atualizar esse registro e depois excluir ele, beleza? Então, se eu vim aqui nas minhas requisições e eu tentar fazer qualquer requisição já desde o início, deixando claro quando o professor for testar, por exemplo, vamos lá na medicamentos, pode testar qualquer um daqui, tá? Eu vou na de medicamentos porque é o principal do nosso projeto. Se eu der um get all aqui, por exemplo, ele vai ter que dar um for binding para mim porque ele não está autorizado, beleza? Ele deu um for binding. É o que espera mesmo da nossa API. Não se assuste, o que você tem que fazer? Primeira coisa, você tem que ou criar um usuário, registrar ele, ou logar com o usuário. Nesse caso, como já é para teste, a gente já tem um usuário específico. Então a gente vai dar um teste@gmail.com e a gente vai colocar uma senha aqui. O professor, quando for testar, pode utilizar esse e-mail de teste aqui, não tem problema, tá? Se quiser testar também. E quando você fizer o login, ele vai trazer para você aqui, ó, um token, porque nós estamos utilizando o Spring Security dentro do nosso projeto. Então é obrigatório que esse token seja gerado. Esse token ele tem expiração de 24 horas, tá? Então ele é gerado individualmente para cada usuário. Você dá um authorize aqui em cima e agora sim, toda vez que você for fazer qualquer autenticação aqui, requisição, podemos dizer, ele vai funcionar, porque ele liberou a partir do token, beleza? Então aqui, ó, a gente já deu um get all, certo? Então ele está trazendo todos os medicamentos pra gente. Tem todos aqueles medicamentos que a gente viu no nosso banco de dados real, beleza? E aqui agora a ideia é que a gente faça um CRUD. Então a gente vai fazer um post de medicamentos aqui. Então vamos dar um try out e a gente vai ter que preencher algumas informações. Nome de medicamento, teste medicamento. Eu poderia ter colocado medicamento teste, né? Mas enfim. Status medicamento, ativo. Anvisa Code, vamos colocar um fictício aqui, qualquer um. Os ingredientes ativos, ID 1. Forma farmacêutica também ID 2. Category Medicine ID também 1. E aqui também 1, certo? Aqui eu tô colocando qualquer um, porque a ideia não é que a gente tenha uma visão de como que o projeto está funcionando em si, a fundo. A gente só quer ver que o CRUD está funcionando, o web app tá funcional. Então vai dar o execute, ele tem um 201 created. Antes de atualizar o banco, ó, tem 15 registros. Então vou vir aqui, vou dar um execute. Ele trouxe 16. Ele apareceu aqui, ó, o ID 42, teste medicamento. Então se eu vim aqui, voltar no navegador, ele vai mostrar aqui, ó, o ID 42 foi adicionado com teste de medicamento com nome, ativo, Anvisa Code, tudo certinho que a gente fez, certo? Então, ele está realmente persistindo no banco de dados. Se eu vir aqui e der um get de novo, dar um execute, ó, ele vai ter que trazer, ó, o ID 42 para mim, beleza? Se eu vir aqui no get por ID, colocar o ID 42, 42, ele vai ter que trazer para mim também, ó, no meu banco de dados. Então ele está puxando do banco também. Vamos atualizar ele agora. Vamos ver aqui, ó. Colocar aqui para atualizar esse medicamento. Então, 42 aqui. E a gente tem que passar algumas informações. Atualização. Atualização. Medicamento. Teste. Status. Agora é inativo. Anvisa Code 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui um, aqui um, aqui um também, aqui um também. Vamos dar o execute. Ó, ele deu pra gente 201. Então perceba, antes ele estava da seguinte forma. Ele estava trazendo pra gente que ele é o teste de medicamento. Agora, como eu fiz a atualização, ele tem que trazer pra gente atualização, medicamento, teste. Então, vou atualizar. Ele trouxe pra gente, ó, atualização, medicamento, teste. Beleza? Então ele está persistindo no nosso banco, da mesma forma que a gente já tinha planejado. E agora eu vou excluir esse medicamento, né? Que pra gente não importa muito. A ideia é a gente ver como é que tá funcionando. Então, a partir do ID dele, eu vou executar. E aí, agora sim, ele foi excluído. Então, se eu voltar no meu banco aqui,
não execute, ele só volta a ter 15 registros. Bom, e esse aqui é o nosso web app de Java funcionando, né? Então a gente pode ver ali como que a nossa arquitetura ela foi montada, como que os recursos foram criados aqui na Azure e como que também lá no Swagger a gente está persistindo no nosso banco de dados, que ele está realmente integrado com o banco de dados, a nossa API está documentada, tudo certinho. E, enfim, esse aqui é o nosso web app de Java. A gente vai ver em breve também o web app de .NET. Bom, agora vendo aqui na parte do grupo de recursos do .NET que a gente criou, né, o outro web app, numa outra nuvem. Então perceba que são contas diferentes. Aqui a gente está na conta do Clayton e aqui a gente está na conta do Matheus. É, basicamente aqui no web app de .NET a gente tem basicamente as mesmas configurações, só que aquela coisa que eu falei para vocês. Aqui a gente não necessariamente precisava ter as mesmas coisas, podem ter coisas diferentes, tá? Mas eu digo que é praticamente a mesma coisa porque a ideia não muda muito. O que muda aqui basicamente é que um tem essa identidade aqui gerenciada, que no caso do Java não tinha, e esse aqui não tem o de Insights, né? E o de Java tem. Mas de ideia sim é a mesma coisa. Então a gente tem aqui um plano de serviço de aplicativo e um web app, né? Um serviço de aplicativo de fato. Então se eu clicar aqui ó, no meu serviço de aplicativo, eu vou entrar aqui, vou ver também onde é que ele foi criado. Aqui um adendo que eu vou dar. É, nas contas do Matheus e do Clayton, tava tendo muita dificuldade na criação de recursos em regiões específicas. Na minha conta particular, eu estava conseguindo criar em qualquer lugar do mundo. Só que na conta do Matheus e do Clayton, tinham regiões específicas. Então a gente viu que o nosso grupo de recursos e o nosso web app foi criado no Brasil Sul, o de Java, na conta do Clayton. Mas aqui, na conta do Matheus, ele não foi permitido criar no Brasil Sul. Então a gente teve que criar no Chile Central, né, no centro do Chile. Mas isso aqui não muda muita coisa pra gente. No final das contas, ele é gratuito. Em qualquer lugar do mundo, ele vai funcionar muito bem pra gente. Beleza? A gente utilizou o .NET 9. E aqui nessa máquina a gente utilizou o Windows, né? Então a gente percebe que a gente mexendo assim com web app, a gente não precisa especificamente utilizar o Linux ou o Windows porque é mais barato. Não. No Java eu utilizei Linux e aqui no .NET eu utilizei o Windows. Não muda absolutamente nada na questão de precificação, tá? É mais uma questão de gosto. E aqui também mostra que ele foi bem sucedido a implantação hoje de manhã, 10 de abril. Então, aqui a gente tem o site. Se eu abrir aqui, ó, é o mesmo site que eu tô já. Então, fazer a mesma coisa, eu vou rodar ele de novo para vocês verem que ele realmente está no ar. Beleza? O que muda é que eu estou abrindo o Swagger. Então aqui a gente vai testar o CRUD também da mesma forma. Beleza? Então aqui, ó, essa tabela aqui de Manufacturer que eu estou utilizando, tá? Então, ó, vou rodar ela, vocês estão vendo que ela está com 16 registros, bem parecido com a de medicamento que a gente testou há pouco. Tá. Então eu vou dar um get aqui, por exemplo, ó. Vou dar um try it out, vou dar um get. Ele vai trazer para mim, ó, todos os dados da minha tabela, certo? Ah, como não mudou nada no banco, eu não vou lá mostrar no banco. Agora eu vou dar um post. E agora sim a gente vai daqui a pouco ver lá no banco, né, na verdade, como que tá funcionando. Beleza, agora sim. Vamos lá. Bom, agora a gente vai testar o post, né? Então a gente vai ter que escrever algumas coisinhas, porque essa API aqui ela é meio grandinha, mas enfim, vamos lá. Vamos colocar aqui, ó, Manufact ID, vamos colocar um, por exemplo. O nome, por exemplo, é teste Manufac, por exemplo. CNPJ, ele vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, por exemplo. Contact menu ID, por exemplo, a gente vai colocar aqui 2. Opa, tô clicando no botão errado. Address, ID, Manufacturer, a gente vai colocar, por exemplo, aqui um também. Perceba que é tudo por ID, porque tem independências de tabelas, então a gente precisa desses IDs específicos. Então a gente precisa que esses IDs existam para que essa requisição aconteça. Então pode ser que dê algum erro específico porque o ID tal não exista. Mas aí a gente testa de novo e a gente vai ver que vai funcionar em algum momento. Aqui, Contact ID também. Um e-mail. Então, testemanufec@gmail.com. Phone number. Eu vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6 aqui e tal.
Aqui também, vou colocar mesmo as informações. Então, address ID, complemente ABC, por exemplo, number, factor 1, 2, 3, address description, lado A, CEP, então deixa eu colocar 9, tá, só pra gente testar, e o naked ID 1, por exemplo, vamos dar um execute, e ele vai trazer pra gente aqui, ó, 201 created, então o ID 62, vamos ver aqui, ó, no nosso banco de dados, ó, ele tinha 16 registros, ele criou também, ó, o teste de manufacture que a gente criou, beleza? Então, a partir do ID 62, a gente vai fazer outras requisições aqui também. Então, vamos fechar todo esse post que a gente fez aqui. Vamos dar um get por ID, por exemplo. Vamos dar um execute. Vamos colocar aqui, ó, opa, 62. Vamos trazer ele aqui, ó. Ele trouxe pra gente, ó, teste manufac, tá? Então, tá funcionando. Uh, vamos dar um put, né, pra gente atualizar. Vai ser bastante coisa pra gente atualizar também, será? Vamos ver. Não, aparentemente não. Vamos ver. 62. Meme, manufact. Então eu vou arrumar o teste. Manufact. CNPJ. Vamos colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Contact ID. Ele vai ser o 2, por exemplo. E o address ID. Ele vai ser o 1. Então vou dar um execute. Ó, ele está falando que o campo ID. Ele precisa de um campo que não é. Cadê? Onde é que eu errei? Aqui, ó. Óbvio, eu errei o campo ID. Então ele precisa do campo ID para ele executar. Então se eu der aqui o execute, ele vai falar, ó, o manufacturer com o ID 16 foi atualizado. Então, se eu vir aqui, perceba aqui, ó, que vai mudar o 62. Ele mudou para teste manufacturing, CNPJ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Beleza? E agora, no fim, a gente vai deletar ele, né? Porque ele já não importa mais pra gente, ele só era fim de testes. Então, vou dar um 62, vou dar um execute. Ele deu um erro aqui, aparentemente, foi um erro de API, né? Podemos ver. Mas, no final das contas, ele excluiu. Ali foi só o erro da nossa API em si. Mas enfim, a gente pode ver que teoricamente aqui só esse delete que está um pouquinho duvidoso, né? Mas a ideia do web app está funcionando, então a gente conseguiu fazer a nossa arquitetura funcionar, né? Que a gente tinha falado lá de a partir de um commit no nosso repositório do GitHub, a partir do GitHub Actions, ele faz o deploy na nuvem e ele já faz deploy tanto de Java quanto de .NET. Estão em contas separadas, mas a ideia está na mesma, está na Azure. E eles estão conectados, tudo isso no banco de dados da Oracle na FIAP. Beleza? Então, a partir disso, eu espero que a gente tenha cumprido o requisito dessa sprint, dos entregáveis que a gente tinha que fazer, de subir os web apps. Não era necessário subir 2 web apps, mas a gente fez esse plus, podemos dizer assim. E eu espero que tenha dado para entender como que a gente fez, como que a gente pensou para fazer isso. E qualquer dúvida, estamos à disposição. Valeu e até a próxima.